Nós voltamos com o Show Business. Ele é presidente da Açotubo, a líder na distribuição de aço no Brasil, que comemora 50 anos este ano. É uma empresa familiar, iniciada por 3 irmãos e que já está na segunda geração. Nós vamos conversar neste bloco com Bruno Bassi, o comandante da Açotubo. Bruno, obrigado. Bruno, meu xará. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Vocês, como eu falei, vocês são uma empresa aí familiar de 50 anos. Qual que é o segredo para manter a relevância em décadas aí de trajetória? E não só isso, ao mesmo tempo, manter uma família coesa e focada no crescimento dos negócios. Bom, legal. Obrigado, Bruno, pela oportunidade de estar aqui também com a tua audiência. Muito bom falar um pouco da Açotubo e da história da família Bassi. Bom, assim, ter essa história coesa, chegar nesses 50 anos aí, com certeza teve muita visão de longo prazo, né, dos 3 fundadores, porque o Brasil, a gente sabe que a gente vive uma montanha-russa aí eventualmente a cada mudança de governo, ou plano econômico, como foram muitos, né? Então, realmente, essa visão de longo prazo e acreditar, né, que algo diferente vai surgir aí, sem dúvida nenhuma, foi uma das grandes molas propulsoras do processo como um todo. Você falou de um ponto importantíssimo, que é a segunda questão que eles sempre comentam também, que foi parte desse sucesso. A gente valoriza muito a questão da união familiar, né? Então, são 3 sócios, 3 irmãos, e agora na segunda geração já somos em mais 5. E essa questão da união familiar, ou seja, dessa conexão, dessa cumplicidade, também foi, né, boa parte desse sucesso para a gente chegar até esses 50 anos. Então, parte disso é o que nos trouxe até aqui. Nunca saiu uma faísca? Sai o tempo todo, né? São 3, eu costumo dizer que são 3 italianos que brigam e se entendem o tempo todo, né? Então, realmente, muitas faíscas, mas no final se entendem. Pois mas e como mantém essa união familiar nos churrascos de domingo e na segunda-feira no escritório? Pois é. A gente desenvolveu um pouco mais de disciplina nisso, porque às vezes o churrasco de domingo virava uma reunião de empresa e às vezes na empresa... Do balanço financeiro. Exatamente, e às vezes a empresa virava uma reunião de família. Então, a gente, com algumas consultorias e bastante benchmark de mercado também de outras empresas aí familiares, a gente conseguiu desenvolver uma certa disciplina para não misturar os assuntos, né? Mas é um grande desafio, né? A gente conseguir ter esse respeito, porque no final das contas é respeito, né? Respeitar as opiniões, ao mesmo tempo conseguir ir junto. Então a gente fala do discordar e se comprometer. Eu posso até, olha, aqui não é exatamente isso que eu penso, mas nós fechamos que nós vamos nesse caminho. Então, se nós vamos nesse caminho, nós vamos junto e vamos torcer para dar certo, obviamente, né? Então, isso eles conseguiram também passar para a segunda geração, esse compromisso de ter realmente um núcleo, né, de decisão importante. Os 3 irmãos, eles têm uma faixa do quê? Ali de 65 a 70 e... 78 anos, mais ou menos. 78 anos, né? Exato. Como eu falei, você já é a segunda geração, você é o CEO há poucos anos, né? Sim. Você é muito novo, você tem 40 anos, aliás, eu acho que é o CEO mais jovem que esteve aqui no Show Business. Por que você acha que foi o escolhido na família para sentar na cadeira de presidente? Olha, tem um pouco que uma parte disso é um pouco de tradição de família italiana, né? Que eles mesmos colocam. Eu sou o mais velho da segunda geração, né? Apesar de eu ser filho do irmão do meio, né? Eu sou o mais velho da segunda geração. Então, um pouco acho que já vem por aí também. Eu acabei entrando no negócio mais cedo, né, como primeiro emprego, né? Então eu estava fazendo engenharia. Então, em 2002, eu adentrei no negócio de maneira oficial, extraoficial, eu já passava as férias lá. Enfim, eu acho que aí a gente, como talvez um pouco dessa hierarquia natural de família, as coisas foram acontecendo. Eu transitei por algumas áreas mais de operações e aí, assim, não parece que teve uma oposição, enfim, dos meus primos nesse sentido, né? Foi bem tranquilo esse formato. Então, eu digo assim que foi um encaixe, Bruno. Não tem uma coisa assim que, olha, agora foi escolhido. Assim, acho que foi uma construção, né, que permitiu que isso acontecesse, né? Não teve uma... Bruno, a gente recebeu meses atrás aqui no Show Business o Gustavo Werneck, o presidente da Gerdau.
E ele citou aqui no programa que a indústria de aço no Brasil está ameaçada. Foi essa frase que ele usou, especialmente com a concorrência desleal com produtos asiáticos, especialmente chineses. Eu estou usando justamente o conteúdo dessa entrevista exibida aqui no Show Business meses atrás. Você concorda com ele? Como é que está o setor de aço no Brasil? Olha, o setor de aço está bem desafiado. Realmente o chinês ele tem um excesso de produção, né? O asiático, mas especialmente o chinês, ele tem um excesso de produção, a capacidade produtiva dele é enorme. Ele passou a não consumir grande parte dessa capacidade produtiva, então ele manda esse aço, vamos dizer, subsidiado para vários locais do mundo. E, de fato, o Brasil tem um desafio grande aí para se reorganizar de alguma maneira para que consiga sobreviver nisso. A gente acaba vendo como uma oportunidade, porque se até agora nós estamos vivos, se alguma coisa melhorar, certamente a gente vai conseguir prosperar ainda mais. Mas é um desafio, porque hoje a China, especialmente, ela corresponde a mais de 50% da capacidade de aço do mundo, da oferta de aço do mundo. Então, realmente, quando ele para de consumir um pouquinho e se ele destina para exportação... Mas o Brasil está sendo muito impactado pela China. Está sendo impactado, algumas medidas foram olhadas aí pelo governo no sentido de subir a alíquota em cima de uma certa cota, não é tão trivial de explicar assim, mas assim, em cima de uma cota, em cima de 30% de uma média de consumo, então o governo brasileiro colocou uma sobretaxa. Isso teve um efeito parcial, então ainda realmente continua desafiando o nosso dia a dia. Acho que ele pode criar uma barreira inicial para a questão do aço, chamar assim, o aço não beneficiado, mas o olhar também tem que ser para o aço contido, que é como é dito, ou seja, peças prontas. Então, no nosso mercado, a gente fala do aço contido. Então, são peças prontas, eventualmente, que podem vir, que contêm aço. Então, não é só a matéria-prima aço e também as peças. Isso tem desafiado bastante o nosso mercado, e precisamos encontrar uma forma de retomar essa indústria brasileira, achar uma forma de deixá-la mais competitiva, mais produtiva, para que, naturalmente, a gente consiga competir com esse aço chinês. Porque a concorrência, ela existe e não é um problema. O problema é quando ela acaba sendo desleal. Desleal, Exato, esse é o problema. Agora, você está falando dos desafios do setor de aço no Brasil, Você é o segundo executivo que fala. O primeiro, como eu falei, foi o Gustavo Werneck da Gerdau, aqui no Show Business. Esse é um dos motivos da meta de vocês esse ano, ano de 50 anos, de expandir para outros países? Porque vocês têm essa meta usada a partir desse ano de buscar novas operações, exportações em outros países. Esse foi um dos motivos, o que motivou vocês a sair um pouco do país? Olha, com certeza um dos motivos é esse, mas não vou dizer que é o principal, assim, porque, como eu disse, a Açotuba ela enxerga sempre tudo muito no longo prazo. O mercado brasileiro de aço e o mercado brasileiro da indústria, ele teve muitos altos e baixos. Nós estamos passando um momento mais desafiador agora, mas assim, não é o fim do mundo, A gente está positivo, está acreditando, continuamos investindo bastante, a gente tem um plano de investimento bastante robusto dos últimos anos e também para frente. Mas, de fato, a gente entende que algumas linhas de produto nossa, a gente já tinha uma posição de destaque no mercado, assim, de bastante liderança no mercado. Então, a gente falou, poxa, talvez é interessante então a gente achar uma outra região, porque a nossa internacionalização hoje para Peru e Colômbia, ela está muito baseada numa das nossas divisões que a gente chama de Incotep, que é a parte de sistemas de ancoragem, a parte de tirantes, que a gente tinha uma posição de grande destaque aqui e a gente achava que, sim, não dá para ter o mercado inteiro só para nós, Então, a gente tinha que achar uma outra região para explorar. E aí a gente iniciou no Peru e na Colômbia como sócios e aí compramos 100% da participação esse ano. E vem mais por aí, além de Peru e outros países? A gente tem outros estudos abertos para essa linha de produto e para outras também, A gente está olhando para outros países da América Latina, estamos olhando também para México e alguns estudos nos Estados Unidos, mas de maneira evolutiva ainda. A gente não tem nada... Bruno, a partir do aço, vocês têm lidado com todos os setores da economia aqui no Brasil?
Sim, essa acho que foi uma virtude uma virtude que os fundadores tiveram de diversificar muito, né? Então, hoje o Grupo Açotuba, ele tem uma linha de produtos, uma gama de produtos que eu não tenho um concorrente que tenha a mesma gama de produtos, realmente ele diversificou muito nesse sentido. E a gente tem um número de segmentos que a gente atende realmente muito grande, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, segmento de máquinas e equipamentos, né? A gente vai falar de implementos rodoviários, a gente vai falar de sucro alcooleiro, a gente vai falar de alimentício, de óleo e gás, que é um segmento que está retomando, papel e celulose, mineração e vários outros. Como é que estão todos esses setores no Brasil? Os setores, eles estão pujantes ou nenhum setor está pujante atualmente no Brasil? Como é que está, hein, Bruno? Bom, vamos lá. Eu acho assim, esse ano foi um ano de ajuste, mas a gente tem visto, por exemplo, iniciativas boas em mineração, por exemplo. Foi um ano bom para mineração. A gente sabe que há 2 anos atrás foi bem papel e celulose, vai retomar um ciclo importante agora em 25. Então, a gente também tem uma boa perspectiva para 25. A gente tem talvez setores que estão mais devagar, no caso do automotivo leve, né, e a parte de máquinas agrícolas. Esse é um segmento que para a Açotuba é importante. E é agronegócio puro. E é agronegócio puro, né? Então, assim, o agro até tem as questões do preço das commodities, que tem as suas variações, mas a compra por máquinas, ela está um pouco menor do que uma média histórica, né? E é um segmento que, para a construção mecânica, que é onde a gente está inserido, realmente é importante. Então, a gente imagina aí que no decorrer de 25, talvez não no comecinho, mas no decorrer de 25, esse setor começa a retomar de uma maneira lenta, mas começa. Então, esse é um setor que vai nos apoiar bastante também em 2020, na metade de 25. Bruno, deixa eu voltar à história, à essência desse grupo familiar. Qual é a maior lição que você tira dos 3 fundadores, o seu pai e os seus 2 tios? Bom, eu falei um pouco dessa visão de longo prazo, que é isso que sempre nos direciona muito fortemente. Eles têm uma resiliência muito grande, né, de conseguir entender esses ciclos do Brasil, né, e realmente transitar em cada um deles. Acho que essa é uma outra lição importante. Agora, talvez a maior delas está ligada às parcerias que eles sempre fizeram, né, as parcerias com os colaboradores, né, que no final das contas a empresa ninguém cresce sozinho, a empresa só vai crescer através de colaboradores. Parcerias com os clientes, né? Então, assim, honrar o que foi combinado, realmente conseguir atender o cliente com excelência, sempre melhorar algum processo para os clientes. E a parceria com os nossos fornecedores, que a gente tem algumas indústrias, mas essencialmente nós somos um distribuidor, né? Então, ter essa parceria com os fornecedores também é extremamente importante. Então, as parcerias realmente com essa visão de longo prazo. E não começou, a história dos 3... não começou no setor de aço, né? Começou na lavoura, no Paraná? Exatamente. Eles começaram como agricultores, mas não como dono da fazenda, não. Realmente como eles gostam de falar, como eles traduzem aí, como, né, pegando no cabo de enxada mesmo, né? Realmente trabalhando ali na década de 50, 60, como agricultores ali, especialmente no Paraná e no interior de São Paulo. Então, não só eles 3, como mais 3 irmãs deles e o próprio, né, meu próprio avô e minha avó também. Enfim, outros parentes também, tios e tias, realmente que estavam nessa empreitada aí de trabalhar com café. A gente está falando de expansão internacional, né? A gente falou há pouco, mas vocês também estão expandindo os negócios, né? Porque eu imagino que o principal, maior negócio é no setor de aço, certo, como distribuidora. Agora, vocês também estão expandindo para outros lugares, como incorporadora, é isso? É isso mesmo. A gente tem uma incorporadora de galpões industriais, especialmente logísticos, né, com atuação aí no Brasil, especialmente nas capitais. Então, essa incorporadora ela existe há alguns anos, mas ela tomou mais tração nos últimos 5 anos, talvez, que até boa parte hoje das atividades do meu tio mais velho, Luiz, e do meu pai, o Ribamar, muito focado nessa atividade hoje como executivos mesmo, de comprar, de vender, de olhar quais são as oportunidades de mercado nesse segmento imobiliário. Então, essa é uma dos braços aí que nos direcionam e também dá uma solidez muito grande, porque no final das contas é um patrimônio, né, vamos dizer assim, fisicamente falando, é um patrimônio muito sólido, né? Então... Agora, uma curiosidade que eu quero trazer para o nosso espectador. Todos os negócios da família,
e do grupo, né? Eles estão tendo 7 letras. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. É uma super 7 letras, porque a Açotubo, evidentemente, tem 7 letras, e como a empresa deu certo, todos os negócios subsequentes, eles estão seguindo isso. Exatamente. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Vocês são religiosos? Vocês têm superstições? A gente segue o catolicismo, o espiritismo, não tem uma coisa assim muito fervorosa nesse sentido, mas essa superstição em relação aos 7 letras realmente aconteceu, tanto na Açotubo, quanto na Triale, que é essa parte imobiliária, quanto na Tirreno, que é uma financeira, que é um fundo de investimentos. Então, todas elas com 7 letras ali e realmente estão tendo sucesso. A gente prefere não mudar, né? Não mexer no que está dando certo. Exatamente, deixa isso acontecer. Os 3 fundadores, eles falam alguma coisa em relação à infância, à adolescência deles, e principalmente se eles foram estimulados ao empreendedorismo? Como é que era na casa deles? Porque é interessante você ver essas histórias brasileiras, né? Embora tenha descendência de italianos, mas uma história brasileira de 3 irmãos que vão crescendo e vão se fortalecendo e vão construindo grupos aí que geram vários empregos. Assim, eu lembro imediatamente, quando falo da história de vocês, me lembro do pessoal da VEG, né, de Santa Catarina, que é uma história também, né, dos 3 que foram construindo isso. Isso foi estímulo? Veio de casa? Veio deles? Você sabe dizer, Bruno? Olha, acho que de casa, sem dúvida nenhuma, foi a formação, os valores de família que eles tiveram em termos de honestidade, de transparência, de trabalho muito duro, né? Então, assim, realmente de trabalho árduo, sem limites, assim, e de ter essa cultura de restrição, vamos dizer assim, né? Porque eles, de alguma maneira, apesar de não terem vindo diretamente da Itália, né, tem ainda a genética, vamos dizer assim, ou as histórias dos avós que vieram do pós-guerra, vieram da Itália. Então, realmente tem uma cultura de restrição em despesas, em custos, em racionalizar as coisas. Então, acho que isso é a base deles. Entrar no aço foi, na realidade, uma inspiração que eles receberam de alguns primos, né, que trabalhavam no aço, mas em outro segmento, não exatamente no segmento que a gente atua hoje na construção mecânica, eles atuavam em outros segmentos de aço, e aí juntou essa força de vontade, esse trabalho árduo, com essa inspiração dos primos, no sentido, olha, isso aqui parece ser um negócio bom, então eles acharam um nicho, né, separado desses primos, né, para que não tivesse, obviamente, nenhum tipo de conflito, porque não faria sentido, e aí eles seguiram realmente usando esses valores aí de trabalho, honestidade, enfim, dessa austeridade nas despesas e no querer sempre melhorar, né? Então, acho que foi por aí. Ô Bruno, você falou ao longo deste bloco os desafios do setor de aço no Brasil. Na sua opinião, o que precisa para voltar a tornar esse setor tão pujante, tão poderoso, forte, fortalecido, né, das empresas nacionais, como uma Gerdau, como a Açotubo, de voltar, e todo o mercado, que a gente está falando do mercado de aço, né, voltar a estar forte? Certo. Eu acho que assim, existe uma análise a ser feita em termos dessas questões de concorrência desleal, mas isso eu não tenho competência para dizer, mas assim, como que a gente está transitando nessa concorrência desleal, seja do aço pronto, de peças prontas, ou do aço aí na forma de matéria-prima. Então, acho que isso tem que ser olhado, né? Mas a grande trabalho realmente de políticas públicas, das associações, das ONGs, enfim, do próprio governo, é conseguir fazer com que a indústria se torne competitiva, né? A gente sabe que a gente pode ser até produtivo no nosso método de fabricação e tudo mais, mas realmente nossos impostos eles acabam encarecendo, enfim, ou a gente não tem uma logística, uma infraestrutura que nos favoreça a escoar os nossos materiais internamente e externamente. Então tem uma série de olhares que precisam ser feitos para dentro do Brasil, no sentido de possibilitar que a indústria seja mais produtiva. A gente sabe que tem a reforma tributária, né? Ela é importante. Ela impacta muito vocês? Ela vai impactar agora, ainda não, né? Mas no momento que ela for implementada, vai ter um impacto. É uma carga tributária. Impacto bom ou negativo? Ou vai ser pior? A gente entende que para o aço é um impacto positivo, porque a cadeia do aço é uma cadeia muito longa, desde que sai lá do minério até realmente chegar na peça pronta ou no carro pronto, no caso, né? Ou no carro, ou no equipamento, ou o que seja.
né? Então, é uma cadeia muito longa e tem realmente uma cascata de impostos ali que acaba encarecendo muito o produto. Então, a reforma tributária ela ajuda nesse sentido, né? A carga tributária que está naquele EVA ali ainda ela é alta, né? Isso precisa ser olhado em algum momento. Mas, de qualquer maneira, a complexidade, né, e essa cascata de impostos, a gente entende que vai favorecer e vai deixar aí, talvez mais para 10 anos, né, entre 7 e 10 anos, vai deixar as indústrias mais competitivas. Dá para inovar no setor de aço? Dá para inovar no setor de aço. De que forma? A gente sabe que tem uma questão ligada vamos dizer, que as usinas trabalham muito, que é tentar criar aços mais limpos, mais resistentes, com menos pegada de carbono, uma série de coisas. Então, isso, na nossa visão, já é parte da inovação. A segunda inovação está nos processos, né? Então, como é que a gente consegue atender melhor nossos clientes, melhorar nossos processos internos para ganhar eficiência. Então, tem inovação muito grande também nos nossos processos internos para conseguir ter a nossa oferta diferenciada para os nossos clientes. Além disso, tem questões mais específicas do ponto de vista de métodos produtivos. Então, eu vou conseguir fazer com uma máquina mais automatizada, com um formato que eu use... que eu consiga melhorar a característica mecânica daquele material. Então, realmente tem uma série Inteligência artificial já entrou no negócio de vocês? Já entrou no setor como um todo? No setor já entrou, né? A gente sabe que tem várias pessoas já trabalhando nisso. Na Sotubo, a gente tem iniciativas nesse sentido, porque a gente gera muito dado, né? A gente gera muita informação, né? A gente atende por mês, aí a gente responde a mais ou menos 30 mil cotações todos os meses. A gente atende a mais de 10 mil pedidos em 5 mil clientes. Ou seja, então a gente gera muito dado e esse dado a gente passa... Todo mundo querendo aço. Exatamente. A gente passa a usar ele de uma maneira mais inteligente. Como é que a inteligência artificial consegue nos ajudar a atender melhor nossos clientes? E você já está sentindo diferença? A gente começou a ver já formas de otimizar as nossas análises, né? Então, análises internas. Ainda está mais no campo de melhorar a curacidade das nossas decisões. Agora, a gente está falando de inovação. O que é inovação para você? Olha, inovação é fazer algo melhor, com menos custo e de maneira que ainda não tenha sido pensada por alguém, né? Isso pode estar num produto, pode estar num processo também, né? Então, não necessariamente eu preciso inventar um aço novo, até porque a gente não inventa o aço, a gente, né, como distribuidor, a gente é parte de uma cadeia, aí, que no caso das usinas que fazem isso. Mas num processo eu consigo inovar, né? Na forma que eu atendo o meu cliente, ou que eu separo o meu material, ou que eu automatizo parte da minha linha. Tá. Antes de você chegar nessa cadeira de CEO do grupo, um dos 3 irmãos, um dos 3 estava ali. Estava ali. Eles eram 3 diretores, um diretor-presidente. Não tinha um presidente, é isso? Um diretor-presidente tinha. Tinha um diretor-presidente que é meu tio mais velho, o Luiz, né? E o meu pai, o Ribamar, era o comercial e o Wilson, o financeiro. Mas eles tinham uma simbiose ali, eu digo. Cada um olhava um pouco a área do outro. Como é que foi com a sua chegada? Porque você não é o fundador da empresa, né? Os 3 Sim. São os fundadores. Como é que foi com a sua chegada? Você fez e faz uma gestão que escuta muito os 3? Você faz uma gestão que pensa muito nos próximos 50 anos da Sotubo? Como é que é a sua gestão, já que você é de uma outra geração? Uhum. É uma gestão, assim, que eu aprendi muito com eles os valores, né? Esses valores que a gente tem na Sotubo, os valores que nos trouxeram até aqui, sem dúvida eles são a base para qualquer geração. Pode ser a minha geração, pode ser a futura, pode ser a que foi. Enfim, esses valores eles são o mais importante para o processo como um todo. A tomada de decisão, ou seja, o como fazer, aí de fato a gente tem mudanças, porque o mercado muda, a empresa muda, o mundo corporativo muda, outras gerações vão chegando. Então, um pouco do como fazer, aí de fato é diferente. Então, eu ouço muito eles, né? Além de eu ter uma reunião de conselho, né, mensal, né? A gente tem um conselho formado pelos 3 e mais 2 conselheiros independentes, né, para trazer diversidade nas nossas visões. Depois eu tenho, junto de mim, então, uma equipe de 7 diretores. Então, eu consigo ouvir muito bem os fundadores, seja no conselho, ou seja numa reunião semanal que a gente faz, e ouço muito o meu time também. E, obviamente, traduzo essas informações de baixo para cima e de cima para baixo. Então, é um tipo de gestão mais participativa que eu procuro ter,
né, de ouvir as pessoas, a minha porta sempre está aberta, de ter acesso enfim, a qualquer nível hierárquico, a qualquer nível da empresa, para que a informação possa fluir e parte desses valores e dessa história também possa permear para as pessoas, né, que é isso que a gente quer. Ô Bruno, você tem referências no mundo dos negócios, na vida? Sem dúvida nenhuma, os três são três referências importantíssimas, né? Isso sem dúvida nenhuma, porque realmente fizeram uma história sair de 200 metros quadrados, né? Num terreno de 200 metros quadrados, que eles fizeram tudo, desde capinar, fazer a prateleira, carregar o caminhão, dirigir o caminhão, né? E chegaram em uma companhia de 1.000 colaboradores. Então, sem dúvida nenhuma, eles três são excelentes referências. E quando a gente olha para a indústria metal-mecânica, a gente tem referências que a gente não tem o contato direto com todas elas, mas a gente tem boas referências nos nossos fornecedores, né? Os CEOs, os diretores dos nossos fornecedores, das principais usinas, aí certamente são referências para mim, que eu acompanho muito, e de grandes clientes nossos, ou de pessoas do metal mecânico, aí são empresas, algumas familiares, outras não, mas que também inspiram muito aí o meu dia a dia. A gente falou de planos de investimentos, mas eu não falei o valor total e eu gostaria que você confirmasse, inclusive. Esse ano de 2024 são 48 milhões de reais em investimentos? É isso mesmo, é isso mesmo. E a parte desses investimentos, a maior parte é para a expansão internacional? A expansão internacional ficou mais ou menos com uns 18 milhões disso, né? Os outros 30 são máquinas, equipamentos, melhoria de processo, sistemas de informação, a parte de TI, de digitalização, né? Então a gente não está falando nem de estoque, a gente também não está falando de prédio, nem de galpão, realmente está falando em operação. Então são mais ou menos 30 milhões nisso e de 17 mais ou menos na parte de internacionalização. Muito bem, nós conversamos com o Bruno Bassi, o presidente da Açotubo, e é muito legal, eu estava pensando durante essa entrevista até antes, na verdade você não foi um dos mais jovens, você foi o CEO mais jovem a ser entrevistado aqui no Showbiz, o que é uma tremenda responsabilidade, hein, Bruno? Puxa vida, hein? Deu até um frio na barriga aqui agora. 40 anos e já como presidente de um setor tão importante, né, na construção, literalmente, deste país e do mundo todo. Parabéns, obrigado, viu, pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Valeu, obrigado. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu tenho um convite para você, se você quiser ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, como vídeos dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura aqui. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela audiência, pela confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.